E a tua palavra, Senhor, vai trazer iluminação, vai iluminar os olhos do nosso entendimento, Pai, nessa noite. Vai trazer revelação, vai trazer conhecimento, vai trazer mudança para as nossas vidas, Pai. E eu declaro, Senhor, que nunca mais seremos os mesmos. Obrigado porque a tua palavra, ela se renova todos os dias, Pai. E em nome de Jesus nós vamos sair daqui diferentes. Eu te agradeço, Pai, pela tua unção sobre a minha vida. Eu não confio na minha habilidade, no meu próprio conhecimento, na minha sabedoria, mas confio na tua unção, Pai. E obrigado, Senhor, pela tua unção transbordando sobre a minha vida nessa noite, Pai, e alcançando cada um que está aqui. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, aleluia. Boa noite, queridos. Antes de você sentar, você pode sair do seu lugar e cumprimentar quem está do seu lado. Quem não está do seu lado também, quem está no meio da igreja, no fim da igreja, sai do seu lugar mesmo, cumprimenta o mais pessoas que você puder. Deixa o pessoal tirar os microfones aqui. Aleluia, você está animado para essa noite? Você foi inspirado com o nosso coral? Eu não senti muita empolgação não, maestro. Vou perguntar de novo, vou dar outra oportunidade. Você foi inspirado nessa noite com o nosso coral? Aleluia, você está animado nessa noite, meu irmão, para receber uma palavra poderosa que vai mudar a sua vida? Amém? Aleluia. Quem estava domingo retrasado aqui? Nós falamos sobre a humanidade de Jesus, né? Jesus, filho do homem. A gente ia continuar essa mensagem semana passada, domingo de manhã, só que Deus mudou os planos. E eu vou trazer essa continuação aqui à noite, e eu vou falar sobre Jesus, o Filho de Deus. Amém? A gente falou sobre a humanidade de Jesus, e hoje a gente vai falar sobre a divindade de Jesus. Nós lemos semana retrasada Apocalipse no capítulo 5, no capítulo 4, onde João, ele tem uma visão do trono de Deus, amém? E ele vê na presença de Deus 4 seres viventes. Um é semelhante ao novilho, outro é semelhante à águia, outro é semelhante ao leão, e outro com uma cara de homem, amém? E a gente falou que esses 4 seres viventes, eles representam o quê? Quem estava aqui, gente? Eles representam o quê? Jesus, amém? Eles são 4 aspectos, 4 facetas de Jesus. Deus se revela dessas 4 maneiras: Jesus como leão, Jesus como cordeiro, como novilho, né? Jesus como homem e Jesus como a águia, amém? A águia fala sobre a divindade de Jesus, amém? O leão fala sobre Jesus como rei. O novilho ou o cordeiro fala de Jesus como servo, amém? E o homem fala de Jesus como homem. Então Jesus, ele se apresenta nessas 4 facetas. Jesus é homem, mas também é Deus. Jesus é cordeiro, mas também é leão, amém? E a gente falou sobre Jesus como homem no primeiro dia, e a gente vai falar hoje Jesus como Deus. Fala comigo: Jesus é Deus. Um teólogo chamado Oswald Sanders, ele diz o seguinte: se Jesus não é Deus, não existe cristianismo, e nós não adoramos, não somos nada, e se nós o adoramos, não somos nada além de idólatras. Por outro lado, se ele é Deus, aqueles que dizem que ele era apenas um bom homem, ou mesmo o melhor dos homens, são blasfemos. Mais grave ainda, se ele não é Deus, então ele é um blasfemo, no sentido mais completo da palavra. Se ele não é Deus, ele nem sequer é bom. C.S. Lewis diz: faça sua escolha, ou esse homem era o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior, amém?
a gente demonstrou que Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele era homem. Amém? Mas Jesus, ele não passou a existir quando ele encarnou. Jesus pré-existia com o Pai. Amém? Ele é Deus, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele é a palavra encarnada. Amém? Jesus, ele se autoafirmou Deus. Se Jesus, meu irmão, não era Deus, ele era um mentiroso, porque ele se autoproclamou Deus, e a gente vai ver isso na Bíblia. Amém? Então Jesus não era apenas um homem. A gente falou que Jesus, ele assumiu o corpo de um homem quando ele veio para a terra, ele encarnou, ele veio de maneira legal, amém? Mas Jesus nunca deixou de ser Deus, e Jesus é Deus, porque se ele não é Deus, ele não tem o poder de perdoar pecados. Se ele não é Deus, ele não tem o poder de te salvar. Amém? Mas se ele é Deus, aleluia, tudo muda. Se ele é Deus, ele pode perdoar os seus pecados. Se ele é Deus, aleluia, ele pode te justificar. Aleluia. Se ele é Deus, ele pode ressuscitar dentre os mortos aquilo que ele fez. Jesus não é apenas, meu irmão, um grande professor da moral. Jesus não é apenas um personagem histórico. Os céticos, muitos céticos, eles não vão duvidar da historicidade de Jesus. Eles vão falar: olha, Jesus foi um homem que existiu. Ele foi um homem judeu que existiu no primeiro século na Palestina, na Judeia, que pregava coisas boas. Até os judeus vão falar isso. Alguns dizem que ele fez milagres. Agora, se Jesus, meu irmão, ele foi só um professor, um grande mestre, um homem bom, ele não pode perdoar, ele não pode salvar. Amém? Agora, se ele é Deus, ele pode salvar. Se ele é Deus, você pode adorar ele. Amém? Se ele é Deus, ele pode perdoar os seus pecados. Amém? Se ele é Deus, ele ressuscitou dentre os mortos. E Paulo fala que se ele não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Ou seja, meu irmão, se Jesus não é Deus, é melhor a gente ir para casa, porque não faz sentido ser crente. Amém? Nós precisamos acreditar que ele é homem, mas que ele é Deus também. Em Colossenses 2,9 diz: porquanto nele habita corporalmente. Eu vou citar alguns versículos, a gente tem muita coisa para falar aqui. Eu vou citar alguns versículos, não precisa abrir a Bíblia, para a gente ganhar tempo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Apocalipse 22:13 diz: eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. João 1:18 diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Tito 1:13 diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. 2 Pedro 1:1 diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Romanos 9:5 diz: deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito para todo o sempre. Amém? Abre comigo agora em João, Evangelho de João. Capítulo 1. Semana retrasada eu recomendei esse livro aqui, quero recomendar de novo. A gente não estava com ele na livraria, a gente pediu, a gente está com estoque ali, você pode comprar esse livro. Meu irmão, eu vou dizer para você que esse é o livro mais completo que eu já li sobre a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Ele vai falar sobre a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, vai falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a presença de Jesus. Amém? É um livro muito completo.
Amém? O magnífico Jesus, único, inigualável, incomparável. Amém? Você sabia que nossa igreja é uma igreja cristocêntrica? Amém? O que é uma igreja cristocêntrica, meu irmão? Jesus é o centro. Amém? Eu não sou o centro. Você não é o centro da igreja. Jesus é o centro. Amém? João 1 diz: no princípio era o quê? Era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com, e o verbo era. Então, ele está falando aqui. Lembra que eu falei também na semana retrasada que os 4 evangelhos, eles falam também, revelam os 4 aspectos de Jesus, e João vai revelar Jesus como Deus. Amém? João, ele não fala sobre o nascimento físico de Jesus. Ele começa falando sobre a pré-existência de Jesus. Aleluia. No princípio ele era o quê? O verbo. Sabia que antes de Jesus ser Jesus, ele não era Jesus? Antes de Jesus encarnar, ele era a palavra. Amém? Quando Jesus vem para a terra, ele ganha um nome. Aleluia, Jesus. Mas antes dele virar um bebê, ele já existia com o Pai. E ele era a própria palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Ele era a própria palavra de Deus, o próprio Logos de Deus. Amém? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia, eu gosto disso, meu irmão. Como que Deus criou todas as coisas? Como? Pela palavra. Abra comigo em Hebreus capítulo 11. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pelo quê? Pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aleluia. Quem formou o universo foi a palavra de Deus. E quem era a palavra de Deus? Jesus. Amém? Ele foi o arquiteto da criação. Deus falava e Jesus ia lá e executava, meu irmão. Aleluia. Abre comigo em Provérbios. Capítulo 8. Versículo 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não havia feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para as águas não traspassarem seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e eu era o seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele todo o tempo. Aleluia! Jesus sempre existiu, Jesus é eterno, Jesus é Deus, meu irmão. Ele estava no princípio de todas as coisas, ele estava com Deus na criação, ele era o arquiteto de Deus. Deus falava e a sua palavra ia lá e executava. Aleluia. Deus falou haja e houve, Deus falou haja luz e houve luz.
Deus falou: haja separação, tudo com sua palavra, e o poder da sua palavra. Jesus ia lá, meu irmão, aleluia, e fazia aquilo que Deus mandava, aquilo que Deus executava, aleluia. Em Hebreus, no capítulo 1, abre lá comigo. Hebreus capítulo 1, versículo 1: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo... Fala comigo, filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aleluia. Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele fez todas as coisas. Ele fez o universo. Aleluia. E a Bíblia diz, continua dizendo, versículo 3: Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Ele não só criou o universo, meu irmão, como Ele sustenta até hoje todas as coisas. Aleluia. Abre comigo em Colossenses. Capítulo 1. Versículo 13. Acharam? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Olha isso. Presta atenção aqui. A gente viu que em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que Deus tentou falar muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais e aos profetas. Amém? Deus tentou se comunicar com a humanidade. Deus tentou se revelar para a humanidade, mas essa revelação era uma revelação imperfeita. Mas a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, o próprio Deus veio através da sua palavra em carne, para que a humanidade pudesse ver a cara de Deus, aleluia, pudesse ver o rosto de Deus. Como a gente leu, João diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Ele revelou o Pai. E aqui Paulo fala: este é a imagem do Deus invisível. Aleluia. Quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Ele é a imagem do Deus que a gente não consegue ver. Aleluia. Deus tomou um corpo, Deus tomou uma face, Deus tomou um rosto, e através de Jesus nós podemos ver Deus. E ele diz: o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Fala comigo, todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de tudo, todas as coisas, nele tudo subsiste. Aleluia. Ele é antes de todas as coisas, Ele criou todas as coisas e nele tudo subsiste. Essa palavra aqui no grego, subsiste é sunisteme, significa estabelecer com, colocar no mesmo lugar, juntar ou unir, colocar com, unir as partes de um todo. A gente leu lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Ele sustenta todas as coisas. Essa palavra no grego, sustentar, é phero, que significa e faz referência a Cristo como preservador do universo. Aleluia. Ele não só criou o universo, mas Ele preserva o universo. Você sabia, meu irmão, que para você estar aqui na terra, para você existir aqui na terra como um ser humano, várias coincidências precisaram acontecer? Coincidências entre aspas, porque não são coincidências. Você sabia que a vida na terra, ela é fruto de um equilíbrio muito preciso?
Os cientistas chamam isso de uma sintonia fina. Eles dizem que existem várias constantes, chamadas constantes antrópicas. Essa palavra antropo vem de homem em grego. Ou seja, são constantes que foram definidas para que a vida seja possível na Terra. A vida na Terra, ela não é fruto do acaso. Ela é fruto de planejamento. Por quê? Para você estar aqui, meu irmão, respirando, bonitinho. Você sabia que a Terra, ela está num lugar perfeito para existir vida? A Terra, ela orbita o Sol em uma zona chamada uma zona habitável, uma zona verde. Você sabia que se a Terra fosse um pouquinho mais perto do Sol, não teria vida? Por quê? Nós seríamos queimados. Chegou mais perto do Sol, queimou. Se a gente tivesse um pouquinho mais longe, a gente morreria congelado. Você acha que isso é coincidência? Não, meu irmão, Deus projetou a terra para estar exatamente onde ela está. E é o próprio Jesus que conserva tudo isso. Aleluia! Você já parou para pensar que a terra, ela está suspensa no nada? A terra está girando em torno do sol, suspensa no nada. A terra está girando em torno do sol, formando uma órbita. Você já parou para pensar o que é uma órbita de um planeta? A órbita acontece quando você tem um equilíbrio de duas forças muito poderosas: a força centrífuga do movimento planetário e a gravidade. A gravidade do Sol, ela é muito grande, e a gravidade do Sol, ela puxa a Terra, para a Terra cair dentro do Sol. Mas por que a Terra não cai no Sol? Porque a gente não é atraído para o Sol, e a gente mergulha no Sol, e morre. Por que isso não acontece? Porque a gente está girando perfeitamente em torno do Sol. Pela gravidade do Sol, era para a gente cair no Sol. Mas o que acontece? A Terra está girando tão rápido, aleluia, que a velocidade com que ela está girando faz com que a gravidade do Sol não puxe a Terra. É o equilíbrio preciso entre a gravidade do Sol e a força centrífuga do movimento planetário. Você já girou algo rápido? Quando eu era pequeno, eu fui comprar pão com meu irmão. Minha mãe mandou a gente comprar pão. Na época eu lembro que a gente comprava com R$1 10 pães. Quem lembra? Denunciando as idades aí. Eu lembro que a gente comprava um pão por R$10. E minha mãe deu R$1 para a gente comprar pão. E a gente foi lá e comprou 10 pães. Não sei se você já fez isso, mas toda criança faz. A gente começou a girar o pão. Na sacola, né? Não tinha aquela sacola de papel, era só sacola de plástico. E os pães estavam lá, e a gente começou a girar. O que a gente estava fazendo? A gente estava aplicando a força centrífuga. Quando a gente girava, os pães, eles queriam escapar. Mas por que eles não escapavam? Porque existia a sacola. A sacola aplicava uma resistência, né, aos pães, que faziam com que eles não voassem. Era o equilíbrio preciso entre a força centrífuga do movimento do pão, girando, a força giratória, e a resistência do saco, que fazia com que os pães não voassem. Mas houve um momento em que a força centrífuga foi maior. Que é a resistência do saco. E os pães rasgaram o saco. E foi chuva de pães. Os pães caíram no chão. A gente tentou resolver, mas não conseguiu. Tinha terra, era um horror de terra. Chegou em casa, né?
Mamãe ficou feliz. Mas o que essa historinha nos ajuda a entender? Existe um equilíbrio, meu irmão, preciso entre o movimento planetário giratório. A Terra está girando muito rápido e ela quer escapar. Ela está indo muito rápido, mas por que ela não escapa? Porque a gravidade do Sol puxa a Terra, mas não puxa tanto ao ponto da Terra cair. Aleluia. É o equilíbrio preciso entre essas duas forças que dá uma órbita. Você acha que isso é coincidência, meu irmão? Só pode ser Deus. Aleluia. Sustentando, aleluia, todas as coisas. A palavra de Deus, Jesus, meu irmão, está trabalhando ainda, sustentando todas as coisas. Aleluia. Respira aí, respira aí. Oh, maravilha, meu irmão. Se eu fosse você, todos os dias, só por acordar e respirar, você deveria agradecer. Respira fundo aí. Fecha os olhos. Que coisa maravilhosa. Você paga pelo ar que você respira? Você paga alguma taxa? Nada. Né? Ainda não, né? Por enquanto você não paga nada, né? O ar é de graça, meu irmão. Aí tem gente, meu irmão, que é tão mesquinho que ela não quer nem dar o dízimo para Deus, sendo que o ar que ela respira vem de Deus. Ah não, eu ganhei esse dinheiro pela força do meu braço. Ah, pastor, não tem nada a ver com Deus não. Fui eu que consegui esse concurso, fui eu que passei nesse concurso, fui eu que estudei, fui eu que fui promovido. Meu irmão, se não fosse Deus, você não estaria nem vivo. Se não fosse Deus, você nem respiraria. O mínimo que a gente tem que fazer, meu irmão, é levantar nossas mãos e agradecer ao Senhor, e honrar Ele com os recursos que chegam no nosso bolso, porque é Ele que está sustentando todas as coisas. É Ele que sustenta a vida, meu irmão. A vida é como um sopro. O salmista diz: vou fazer outro exercício com você, meu irmão. Inspira aí. Agora vai soltando o ar bem devagarzinho. Vai soltando o ar. Continua soltando. Continua soltando o ar. Continua soltando. Continua soltando. Acabou o ar, né? Meu irmão, a vida é assim, é um sopro. Amém? É um sopro. Passa assim, ó. Quem te dá todas as coisas, tudo é por Ele, para Ele. São todas as coisas. A sua vida é para Ele, meu irmão. Ele é o motivo da sua existência. Você só está aqui por causa dele. Essa igreja só existe por Ele. Aleluia. Nele tudo subsiste. Quando a gente respira, meu irmão, a gente respira aproximadamente 21% de oxigênio. Sabia que não é 100% oxigênio? Existe uma concentração de oxigênio para a gente respirar. Mas por que não é 100%? Se, meu irmão, a concentração de oxigênio fosse maior que 21% na atmosfera, haveriam incêndios espontâneos. Alguém já fez treinamento de brigada aqui de incêndio? Quando você vai fazer esses treinamentos, ou vai aprender sobre, fogo, como que se origina um fogo, aqui o nosso maestro aqui, policial, vai saber. Tem 3 componentes, é o triângulo do fogo. É o combustível, o comburente e o calor. Se eu não tiver nenhum dos 3, eu não tenho fogo, eu não tenho chama. Quem lembra daquela experiência que você pegava uma vela que estava pegando fogo, uma chama, e você colocava um copo em cima e a vela apagava? Quem lembra dessa experiência?
Quem já fez essa experiência? Se você nunca fez, pode fazer em casa, você vai ver o que vai acontecer. O que acontece quando você coloca um copo? Apaga por quê? Você cortou o oxigênio. Uma das maneiras de você apagar o fogo é você cortar o oxigênio. É você abafar a chama. Ou você corta o oxigênio, ou tira o combustível, ou tira o calor. Se você não tiver nenhum dos três, ou um dos três, você não tem chama. Então, para existir chama, você precisa de oxigênio. O oxigênio é o comburente. Se não tiver oxigênio, não tem fogo. Agora, se a gente tivesse oxigênio demais, a gente teria incêndios espontâneos. Eu cumprimentava assim, vem cá, assim. Pai do Senhor, assim. Ia pegar fogo. Não é fogo do Espírito, não. Mas ia pegar literalmente fogo. Por quê? Porque eu ia entrar em atrito com a mão dele. Qualquer atrito, meu irmão, qualquer calor já explodiria, já viraria chama. A gente conseguiria viver num mundo desse? Não. Agora, se a concentração de oxigênio fosse menor que 21%, a gente não conseguiria respirar. Meu Deus do céu. Você acha que isso é coincidência, meu irmão? Não, Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia! Nele tudo subsiste. Eu poderia, meu irmão, falar várias aqui. Existem 122 constantes, como essas que eu falei para vocês. 122 constantes conhecidas. A transparência atmosférica. Se o grau de transparência da atmosfera fosse levemente alterado, não haveria vida. Se fosse menos transparente, não haveria radiação solar suficiente na superfície da Terra. Se fosse mais transparente, seríamos bombardeados com muita radiação solar. A inclinação da Terra é de 23 graus. Meu irmão, se a Terra fosse num ângulo zero, não teria vida. Meu Deus do céu. Se a fosse alterada em 0,0000037 zeros, o nosso Sol não existiria e, portanto, nós também não. Se a rotação da Terra se alterasse mais que 24 horas, as diferenças de temperatura seriam grandes demais. Entre a noite e o dia, não haveria vida. Você acha que isso é coincidência, meu irmão? Não. Tudo isso foi orquestrado, planejado, aleluia, por um grande arquiteto, que não só criou, que não só deu a corda no universo, mas sustenta todas as coisas como estão. Aleluia. Amém? Aí você pode perguntar, mas se Jesus, Ele sempre existiu com o Pai, por que Ele só aparece quando Ele encarna na terra? Você sabia que no Antigo Testamento existem aparições de Jesus? São chamadas de cristofanias. Abre comigo lá em Juízes. Juízes capítulo 13. Quem conhece a história de Sansão aqui? Versículo 3. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que
és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Pulo para o versículo 13, versículo 12. Então disse Manoá, que era o pai de Sansão: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e seu serviço? Respondeu o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem beberá bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto tem ordenado. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos deter-te e prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei teu pão, e se preparares holocaustos, o Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Você já viu lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz que porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte. E ele diz: meu nome é maravilhoso. Tomou, pois, a Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre a rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, e vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor não nos quiser matar, não aceitaria das nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Amém. Olha isso. Esse anjo do Senhor, ele aparece para Manoá e sua esposa, anunciando a vinda do seu filho Sansão. E esse anjo, ele se auto-intitula maravilhoso, e ele aceita a adoração. Manoá e sua esposa fazem sacrifícios e ofertas de holocaustos a esse anjo, e o anjo, ele aceita o sacrifício. Agora, você sabia que anjo não pode ser adorado? Abra comigo em Apocalipse, capítulo 22. Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Olha isso. O anjo que apareceu para João, ele falou: olha, não me adora, adora a Deus. Agora o anjo do Senhor lá em Manoá, amém, lá em Juízes, que apresentou, que revelou a vinda de Sansão, ele aceita holocaustos e adoração. Por quê? Porque ele não era um anjo. Aleluia.
É uma aparição de Cristo antes de encarnar, aleluia. É uma cristofania, uma aparição de Cristo, Deus se revelando através de Jesus Cristo, aleluia, como um anjo do Senhor. Amém? Abre comigo agora em João, capítulo 8. Antes da gente ler João, abre comigo em Filipenses capítulo 2. Versículo 6. Acharam? Eu vou ler na versão da nova versão transformadora. Diz o seguinte: embora sendo Deus, ou existindo na forma de Deus, amém? Então ele era Deus e existia na forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a posição de escravo, e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Amém? Então, quando Jesus ele encarna, ele não deixa de ser Deus. Amém? Ele adquire uma nova natureza. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Amém? Isso é o que a gente chama de união hipostática. Jesus tem a plena natureza de Deus e ele tem a plena natureza de homem. Amém? Ele não deixou a natureza divina quando veio para a terra. Ele adquiriu a natureza humana quando veio para a terra. Amém? Ele continuou sendo Deus. Agora, enquanto ele estava aqui na terra, ele não usou dos seus atributos divinos, como a gente falou. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele não era onipotente, ele não era onisciente, ele não era onipresente, amém? Ele não deixa de ser Deus. É como, a gente usou a expressão também, é como se fosse um rei, que tira as suas vestes reais, e se junta aos seus servos, e ele veste uma roupa de servo. Ele deixou de ser rei? Não. Ele só mudou a roupa, mas a sua identidade real não mudou. Amém? Então quando Jesus vem para a terra, ele não deixa a sua divindade, ele não deixa de ser Deus. Mas enquanto ele andou sobre a terra, ele não usou dos seus atributos divinos. Ele não usou da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência. Ele curou como? Pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então ele era 100% Deus e 100% homem. Amém? Charles Spurgeon diz o seguinte: Cristo não foi um homem deificado, nem um Deus humanizado. Ele era perfeitamente Deus e ao mesmo tempo perfeitamente homem. Vai comigo agora em João capítulo 8. A gente já está finalizando. Ah, pastor, você pode dizer aí, mas Jesus ele nunca se autoproclamou Deus. Todas as passagens que o senhor citou aí foram Paulo dizendo que Jesus era Deus. São interpretações do Antigo Testamento sobre o anjo do Senhor. João dizendo que Jesus era a palavra. Mas Jesus nunca falou que ele era Deus. Será? Olha aí, João capítulo 8. Versículo 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados.
Não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha Bíblia essa expressão eu sou está em caixa alta. Está assim na sua Bíblia? Está bem grifado. Por quê? Essa expressão eu sou aqui é uma expressão que os judeus conheciam ela. Quando Deus ele vai se revelar para Moisés lá no Monte Sinai, amém? No Monte Sinai, que aparece a sarça, amém? E a sarça está pegando fogo, ela não se consome, e Moisés se aproxima, curioso. Deus fala: não se aproxima, sem tirar a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E quando Moisés se aproxima, Deus fala com ele. E Deus revela o plano dele para tirar o povo judeu do Egito. Só que Moisés estava há 40 anos no deserto. Ninguém mais sabia quem era Moisés. E aí de repente ele chega lá e fala: olha gente, eu vou tirar vocês daqui. Eles olhariam para Moisés e falaram: quem é você? Quem te instruiu o rei sobre nós? Ou líder para nos resgatar? Aí Deus fala para Moisés. Moisés fala, né? Senhor, quando eu chegar lá, quem eu digo ao povo que me enviou? Quem me enviou? Para que eles possam acreditar em mim. E Deus fala para Moisés: Moisés, diga que o eu sou te enviou. Eu sou aquele que sou. É a primeira vez que Deus fala o seu nome. É a primeira vez na Bíblia que Deus revela o seu nome próprio. Porque em todas as outras você vai ver vários nomes de Deus no Antigo Testamento. Amém? Mas essa aqui é a primeira vez em que Deus ele vai revelar o seu nome próprio. E esse nome próprio foi traduzido como eu sou, mas no hebraico é um tetragrama, YHWH. E ele foi transliterado como Yahvé, Javé ou Jeová. Significa literalmente o eterno. Se você for conversar com um judeu, ele não vai chamar Deus de Deus, ele vai chamar de o eterno. Esse é o nome próprio de Deus. Eu sou. Ele não era, não será, ele é. Ele é no presente, no passado, no futuro. Aleluia. Ele é um ser autoexistente. Ele não precisa de início nem fim. Ele não precisa de ninguém para gerar ele. Ele simplesmente é. Aleluia. Ele é um ser autoexistente. É meio estranho, né? Você pergunta: qual é o seu nome? Eu sou. Os judeus sabiam o que significava essa expressão. Essa expressão Yahvé era um nome, esse nome é tão respeitado entre os judeus, que não é permitido aos judeus falarem esse nome. Acredita-se que até durante um tempo os judeus eles perderam a pronúncia do nome, porque eles não podiam falar esse nome, para não blasfemarem o nome de Deus, não falarem o nome de Deus em vão. Então eles evitavam falar esse nome. Era um nome tão respeitado. Quando os escribas iam fazer cópias do Antigo Testamento, glória a Deus, meu irmão, porque você tem uma Bíblia no seu colo aí, né? Ou no seu celular. Isso é maravilhoso, né? Mas você sabia que antigamente não era assim? Para você produzir uma cópia, não tinha impressora, não tinha você mandar no WhatsApp, né? Um PDF. Não, você tinha que copiar. E eles copiavam. E quando eles chegavam no nome de Deus, nesse nome Yahvé,
nesse tetragrama, eles paravam, tomavam banho, trocavam a roupa, pegavam uma caneta nova, que não era caneta, né? Uma pena, só para escrever o nome de Deus. Tamanho era o respeito em relação a Deus e ao nome de Deus, a esse nome Yahvé, ou eu sou. Agora você consegue entender a mente do judeu naquela época? Consegue entender? Vamos ler de novo, capítulo 8 de João. Jesus está falando para os judeus aqui, tá? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou. Vocês entenderam? Jesus, ele está usando o nome próprio de Deus para dizer que ele é. É o que? O eu sou. Aleluia. Jesus está dizendo: olha, se vocês não crerem em mim, não crerem que eu sou, aleluia, o mesmo que se revelou para Moisés, o mesmo que se revelou para Abraão, vocês vão morrer em vossos pecados. Meu irmão, aqui Jesus, ele está se autoproclamando Deus aqui, aleluia, ele está proclamando a sua divindade. E ele continua, no versículo 25 diz: então perguntaram, quem perguntou? Os judeus: quem és tu? Olha isso, lembra da mentalidade do judeu? Da reverência em relação àquele nome. Eles não podiam nem pronunciar o nome. Agora tinha um camarada dizendo que ele era o eu sou. Meu Deus do céu, a cabeça do judeu pirou. E eles falaram: quem és tu? É porque aqui a gente lendo fica um pouco frio, né? A gente não tem a entonação do texto. Mas, meu irmão, eles ficaram indignados aqui. Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que desde o princípio tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram o que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. De novo. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aleluia. Pula comigo agora para o versículo 39. Então lhes responderam: nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, e que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Pulo o versículo 51. Então, versículo 51: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Aleluia. Jesus falou que Ele era Deus. Jesus falou que Ele era o eu sou, o eterno. E agora Ele fala: olha, se vocês guardarem minha palavra, vocês nunca vão morrer.
Você consegue perceber o choque na mentalidade daquele povo? Se vocês acreditarem em mim, vocês nunca vão provar da morte. Vocês não vão morrer eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos que tens demônio. Abraão, nosso pai, morreu, também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não proverá da morte eternamente. És maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te faz ser? Meu irmão, para eles, Moisés e Abraão eram o ápice. Jesus estava se colocando numa posição acima de Abraão. Aleluia. E eles perguntam: se Abraão morreu, quem é você para dizer que eu vou acreditar em você e eu não vou morrer? Versículo 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, porém eu conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Aleluia. Quando que Abraão viu o dia de Jesus? Aleluia. Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Quem lembra dessa história? No Monte Moriá. E eles estavam subindo um monte. Isaac olhou para o pai e falou: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, né, que é a faca, o punhal, estou vendo o fogo, mas cadê o sacrifício? Quem que vai morrer nessa história? Deus fala: meu filho, Jeová Jireh, Deus proverá para si mesmo o sacrifício. Aleluia! E quando eles chegam no altar, Abraão coloca Isaac para ser sacrificado. Ele pega o cutelo, e quando ele vai imolar seu filho, o anjo fala: ei, não faz isso. Aleluia. Por quê? Porque Deus tinha preparado um cordeiro que estava preso nos arbustos, e aquele cordeiro seria sacrificado no lugar de Isaac. Aleluia. Meu irmão, aquele cordeiro era uma figura de Jesus Cristo. Era uma figura do cordeiro. A gente vai falar depois sobre o cordeiro. Aleluia. O novilho. Mas aquele cordeiro, ele era uma representação de Jesus. Aleluia. O filho foi poupado, e o cordeiro de Deus. João olhou para Jesus e falou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Quando que Abraão viu Jesus? Quando ele viu aquele cordeiro, meu irmão, ser sacrificado no lugar dos filhos. Aleluia. E ele falou: Abraão viu meu dia, e ele se alegrou. Aí os judeus, meu irmão, ai Jesus, perguntaram-lhe pois os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Eles estavam em Nárnia, não estavam entendendo nada. Jesus está falando, meu irmão, há um tempo aqui que ele era Deus, e ele fala: antes que Abraão existisse, eu sou antes de Abraão. Abraão viu meu dia e ele se alegrou. Eu dei a promessa a Abraão. E os judeus: você não tem nem 50 anos ainda, e viste Abraão? Como pode? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Ele
é antes de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Aleluia! Aleluia. Você pode adorar Jesus, meu irmão, porque Ele faz parte da Trindade também, assim como Deus Pai, Ele é o Deus Filho, amém, Ele é Deus. Você pode levantar suas mãos, você pode ficar de pé no seu lugar, você pode levantar suas mãos, meu irmão, e adorar Ele, porque Ele é digno de receber toda honra, todo louvor, toda adoração. Aleluia. Você pode levantar suas mãos, meu irmão, e agradecer a Jesus. Aleluia. Agradecer pelo Cordeiro, agradecer. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque você, aleluia, veio para morrer em nosso lugar. Obrigado, Jesus, porque você nos criou, aleluia, criou todas as coisas, sustenta todas as coisas pela sua palavra. Oh, aleluia, nós te agradecemos. Obrigado. Levanta a sua voz, meu irmão, não fica quieto nesse momento. Eu sei que você tem algo para agradecer a Ele. Você pode adorar Ele, você pode manifestar um coração grato a Ele, meu irmão. Não fica de boca fechada, não fica passivo nesse momento. Obrigado, Jesus, porque você é o autor e consumador da nossa fé, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Nós te adoramos. Tu és digno de toda honra, toda glória, poder, domínio. Nós te adoramos, Cordeiro bendito de Deus, aquele que morreu para nos dar redenção, para morrer em nosso lugar. Nós te agradecemos, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode falar obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, nós te agradecemos, Pai.